Se é confiança ou arrogância, a verdade é que mais uma vez Ilia Topuria cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. Se na luta anterior contra um dos maiores pesos pena que o UFC já teve, ele prometeu que iria tomar o cinturão dele por nocaute, que iria fazer parecer fácil, nesse sábado ele prometeu aquilo que parecia impossível. Disse que entraria no octógono, apontaria pro chão e que seria o primeiro na história do UFC a nocautear Max Holloway. E mais uma vez, o espanhol, georgiano, alemão, seja lá de onde ele vem, cumpriu mais uma promessa e deu mais um passo naquela que deve ser uma longeva era na categoria dos penas. Bom, vamos falar sobre o que aconteceu na luta principal do UFC 308. Tem um dado muito interessante que geralmente eu comento com alguns amigos, alguns conhecidos. Sempre perguntam qual é o melhor queixo da história do UFC. E até o início desse ano eu sempre trazia um dado bem interessante, porque existiam apenas 3 lutadores com mais de 25 lutas no UFC que não haviam sido nocauteados e nem sofrido knockdown. Eram eles Marlon Vera, Max Holloway e Jon Jones. Só que nesse ano de 2024, esse número já foi quebrado. O Marlon Vera tomou o knockdown do Deiveson Figueiredo, então ele saiu dessa equação, pelo menos não foi nocauteado. E o Max Holloway até então havia sofrido um knockdown não oficial contra o Justin Gaethje, mas também ainda não havia sido nocauteado. Mas ainda assim, é impressionante pensar que, de todos os lutadores e todos esses anos que passaram no UFC, apenas 3 nunca sofreram knockdown ou nocaute em mais de 25 lutas. Max Holloway era um desses caras. Alguém que já enfrentou Justin Gaethje, Volkanovski 3 vezes, José Aldo 2 vezes, Anthony Pettis, Conor McGregor no absoluto auge, foi o único que não foi nocauteado pelo Conor McGregor no auge, na categoria dos penas. E em 12 anos e 30 lutas no UFC, esse cara nunca havia sido nocauteado e nunca tomou um knockdown oficialmente. E é por isso que essa promessa do Ilia Topuria de que seria o primeiro a nocautear o Max Holloway parecia um tanto, sei lá, duvidosa. Ao mesmo tempo, ele passava uma certa confiança, porque sim, o boxe do Ilia Topuria é provavelmente o melhor de todo o UFC. Principalmente quando ele consegue fazer o jogo dele funcionar, que é conseguir encurtar a distância, encurralar o seu adversário na grade e soltar aquelas suas combinações, seus cruzados. Foi assim que ele nocauteou o Volkanovski e foi assim que ele fez história nesse sábado. Falando sobre a luta, mais uma vez, o Topuria fez aquilo que ele havia prometido. Ele disse que ia começar a luta fazendo o que o Max Holloway fez naquela luta contra o Justin Gaethje. Apontou para o centro do octógono e convidou o Holloway para a trocação franca. Obviamente o Holloway não quis. E assim, não vou chamar o Holloway de covarde, até porque não faz sentido ele aceitar isso o tempo todo. Naquele momento ele tava no flow, tava no fim do combate. Sem falar que fazer isso o tempo todo é simplesmente burrice, até porque ele tá disputando um cinturão do UFC. Mas deixando isso de lado, depois disso a luta começou a transcorrer e foi aquilo que a gente esperava. Teve uma queda do Ilia Topuria no início do primeiro round, que até ele conseguiu quedar fácil o Max Holloway. O Holloway que também, por sua vez, conseguiu se levantar com certa efetividade. E aí começou aquela trocação que todo mundo esperava ver. Talvez a melhor luta de boxe que o UFC já teve. Não acho que chegou nesse nível, mas estava muito interessante ver a potência do Ilia Topuria contra o volume do Max Holloway. E o Holloway até estava indo bem. O primeiro round foi bem equilibrado. Eu ainda pontuei pro Topuria, mas não acharia absurdo pontuar para o Max Holloway. Já o segundo round eu vi uma margem maior para o Topuria, apesar que o Holloway também não foi ruim. Era interessante porque sempre o Topuria começava muito bem o round e aí lá para os 2 minutos finais o Holloway começava a crescer. É característico do jogo do Holloway começar a esquentar conforme a luta vai se estendendo. Se você parar para puxar o cartel dele, a maioria dos seus nocautes, a maioria das suas vitórias pela via rápida foram no terceiro round ou depois. Ainda assim, dava para perceber que pouco a pouco o Topuria tava achando seu alvo, tava achando a cabeça do Holloway. A questão era, alguém que já enfrentou todos aqueles nomes que eu falei, Dustin Poirier 2 vezes, Volkanovski 3 vezes, Aldo 2 vezes. Será que dessa vez seria o Topuria? E a resposta é que sim. O Ilia Topuria foi aquele que tirou a virgindade do queixo do Max Holloway. O início do fim começou no terceiro round, justamente aquele round onde geralmente o Holloway começa a esquentar. Foi um direto certeiro no nariz que desequilibrou o Holloway e fez ele cair na armadilha do campeão, se colocar de costas pra grade. A partir daí foi o início do fim. Chuva de cruzados, o Topuria simplesmente não dava espaço, ele queria encurralar o Holloway na grade, e aí foi só ele achar aquela brecha para encaixar aquele cruzadinho que finalmente quebrou um dos melhores queixos que o UFC já teve. E dessa forma, Ilia Topuria fez história, nocauteou Max Holloway e defendeu seu cinturão pela primeira vez. E aí eu digo para vocês,
quem vai vencer esse cara na categoria dos penas. Os próximos adversários dele provavelmente vai ser ou Alexander Volkanovski ou Diego Lopes. E até foi bem interessante porque depois que a luta acabou, tava lá tanto o Volkanovski quanto o Diego Lopes aparecendo na tela. Parecia que os dois estavam naquela antecipação. E aí, quem é que ele vai escolher? Quem é que ele vai escolher? Vai me escolher? Estavam os dois assim esperando pra serem chamados pelo Topuria. Mas ao que deu a entender, até porque o próprio Volkanovski entrou no octógono e o Dana White reforçou essa informação, parece que sim, o próximo passo não vai ser o Diego Lopes, vai ser a revanche entre Topuria e Volkanovski, que muito provavelmente vai ser no card que está sendo planejado para a Espanha. Dana White disse que pretende fazer no Arena, mas que, se for necessário fazer no estádio de futebol, ele vai fazer. Diego Lopes, então, vai ter que ou esperar ou servir de reserva de novo, ou então vai ter que fazer uma luta no meio do caminho. Sinceramente, eu não vejo ninguém batendo Ilia Topuria em um médio e longo prazo. E acho que agora o Poatan tem o concorrente para lutador do ano. Porque beleza, Poatan defendeu seu cinturão 3 vezes nesse calendário de 2024, mas se você parar pra pensar, nesse mesmo calendário, Ilia Topuria nocauteou Volkanovski e Max Holloway, 2 dos maiores nomes da sua categoria. Eu ainda fico com o Poatan para lutador do ano, mas existe um argumento para ser debatido. Quanto ao Max Holloway, eu acho que agora, pelo amor de Deus, ele tem que subir pro peso leve. Beleza, recebeu a oportunidade de tentar ser campeão da categoria dos penas de novo, só que agora, mais uma vez, ele falhou. Mais um campeão que agora já anotou o nome dele na placa. E aí, se o Volkanovski vencer, vai ser Volkanovski contra Holloway 4, um lutador que o Holloway teve 75 minutos para vencer e não conseguiu, ou Topuria, o cara que já nocauteou ele. Sinceramente, mais uma vez, eu acho que agora é a hora pro Holloway subir pro peso leve. Ele já tá ranqueado lá, já tá no top 5, tem o cinturão BMF, dá pra ele fazer lutas interessantes, tem como ele pegar Charles, Dan Hooker pelo cinturão BMF, talvez até o próprio Conor McGregor. Enfim, acho que o futuro do Holloway, já falei isso aqui várias vezes em várias derrotas do Holloway, acho que é no peso leve. E agora que ele tá no top 5, pode ser o momento ideal. E esse, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.